Boa noite, eu me chamo Maicon e eu vou apresentar a atividade 4 de contabilidade gerencial. Bom, era para escolher um relatório contábil e eu escolhi o balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele é uma ferramenta para avaliar a situação contábil e financeira da empresa, já que ele considera não só o caixa, mas também as propriedades, as dívidas e os pagamentos a serem recebidos. Primeiramente, eu vou expor a importância da análise de balanços na gestão empresarial. Bom, o balanço patrimonial ele serve para auxiliar tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas também, interessadas em saber a situação da empresa para tomarem decisões. Além disso, o balanço patrimonial serve também para verificar a situação do patrimônio em determinado momento, para saber as modificações que aconteceram em um determinado período, avaliar a lucratividade da empresa e saber também se os objetivos foram alcançados. A análise de balanço é fundamental também devido a ela servir de painel de controle da administração e concretizar o objetivo de fazer a empresa se manter no mercado e crescer de forma planejada e bem estruturada. Agora, caso os empresários não utilizem a análise de balanço, a empresa pode correr um grande risco no mercado, pois eles vão estar abrindo mão de conhecer a real situação econômica e financeira da organização e, além disso, não vão ter uma base comparativa para analisar o seu desempenho frente aos seus concorrentes. Também, quando não é utilizado o balanço patrimonial, é gerado alguns transtornos, dentre eles o impedimento de dividir os lucros isentos acima da presunção entre os sócios, impossibilidade de usar os dados fiscais e contábeis como argumento de defesa em casos de processos tributários, impossibilidade de recuperação judicial e não conseguir analisar nem acompanhar o desempenho financeiro da empresa. Resumindo, a maior importância dessa análise é evidenciar e refletir a posição econômica da organização e dentre as suas finalidades, contribui para o processo de tomada de decisão tanto para investimentos quanto para se obter empréstimos. Agora eu vou explicar a composição da análise de balanço. Então, o balanço ele é composto por 3 informações principais de uma empresa: os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Do lado esquerdo desse documento, nós vamos ter os ativos, que são os bens, os direitos de um negócio. E do lado direito, nós vamos ter os passivos, que são as obrigações, e nesse lado esquerdo a gente vai ter também o patrimônio líquido. Em outras palavras, o ativo ele seria tudo aquilo que possa gerar algum valor econômico, como, por exemplo, maquinários, veículos, móveis, equipamentos, estoques, bem como também as contas a receber. O passivo, eles são as despesas, as obrigações e dívidas que uma empresa tem. Também está incluso nesse passivo o salário dos funcionários, os pagamentos de contas mensais, tributos, entre outros. Esses ativos e passivos eles são separados em estruturas para facilitar a leitura do relatório. Eles são separados da seguinte forma: ativo circulante, não circulante e passivo circulante e não circulante. O ativo circulante são os bens e direitos que podem ser transformados em valores em período inferior a um ano. Os ativos não circulantes são bens e direitos que precisam de mais de um ano para serem transformados em valores. Já o passivo circulante são todas as dívidas, despesas e obrigações financeiras com prazo de vencimento inferior a um ano. O passivo não circulante são todas as dívidas, despesas e obrigações financeiras com prazo de vencimento superior a um ano. O patrimônio líquido ele é composto pela soma de todos os recursos próprios da empresa, ou seja, de forma mais resumida, o patrimônio líquido ele indica o retorno financeiro que os sócios e os acionistas obtiveram com o negócio ao final de algum determinado período. Agora eu vou falar sobre a análise interna e externa do balanço patrimonial. Quando o uso é interno, ele inclui avaliação de performance e planejamento futuro. Já o externo inclui uma análise realizada por credores e investidores potenciais, avaliação de competidores e estimativa de performance para propósitos de aquisição de outra empresa. Ou seja, quando falamos em análise interna, quer dizer que o analista ele está vinculado diretamente à empresa analisada. Isso faz com que ele tenha maior facilidade de acesso aos dados da empresa, o que vai possibilitar a ele automaticamente maior conhecimento sobre ela. Essa análise sempre visará a avaliação do desempenho da empresa como medida de informação para a tomada de decisão.
Já quando nós falamos em análise externa, quer dizer que o analista ele está vinculado a outra entidade interessada nos negócios da empresa a ser analisada. Dessa vez, esse analista ele não vai ter tanta facilidade de acesso aos dados da empresa como no interno. Nessa análise externa, é necessário considerar no mínimo os 3 últimos exercícios sociais. Os objetivos principais dessa análise externa são a aquisição de controle acionário, concessão de crédito, fusões e incorporações, compra de ações em bolsa e compra de ações em bolsa. Bom, esse foi o vídeo respondendo as 3 informações complementares solicitadas. Espero que tenham gostado e boa noite.